Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Este programa onde nós sempre estudamos um clássico da literatura espírita. No momento, estamos estudando o clássico Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda, né? E nós hoje vamos estudar o capítulo 4 desse livro, que se intitula Responsabilidade. No entanto, antes de iniciarmos, como a nossa Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita, nós vamos orar, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para elevarem seus pensamentos a Deus e junto conosco acompanharem esta pequenina prece, ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também, Pai, pela bênção desta encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito do que será dito e estudado na tarde de hoje. Aproveitamos também, Pai, para pedir pelos nossos irmãozinhos do Sul, nossos irmãos do reino cominal e também do reino animal, que estão passando por tantas dificuldades nesses últimos dias. Que todos possam ser socorridos, amparados, auxiliados, amparados em seus braços de cura. E assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga aqui presente, começa agora, pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. Vamos agora cumprimentar nossa querida Eronides, né? Que chegou agora aqui. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui conosco, né? Muito bem. Como nós dissemos no início do nosso programa, oi, Zanise, também aqui conosco. Boa tarde a todos. Boa tarde, querida. Então, como nós dissemos, né, no início do programa, nós hoje vamos estudar o capítulo 4, né? O capítulo 4 do nosso livro, que se intitula Responsabilidade. Esse capítulo é um pouquinho mais longo que os outros, mas acreditamos que conseguiremos, né, estudá-lo todinho hoje, né? Nós, de uma certa forma, pretendemos estudar um capítulo por programa.
Então, vejamos, né? Comecemos aí a nossa análise de hoje. E esse capítulo, intitulado Responsabilidade, Hermínio começa dizendo o seguinte: já que falamos em responsabilidade, convém acrescentar que uma atitude consciente e responsável não deve ser deixada para ser tomada apenas depois que a criança nasce, mas pelo menos 9 meses antes. Em verdade, poderíamos recuar ainda mais o alcance de tal atitude, pois a maternidade e a paternidade exigem de nós um mínimo de preparo, que, obviamente, não dá para ser adquirido apressadamente em poucos meses. Olha aqui que coisa tão interessante que o Hermínio Miranda está nos dizendo, não é? Ele está nos dizendo justamente a questão de que nós todos, antes de decidirmos, né, por gerar um filho, temos que pensar bastante sobre isso. Temos que estar bastante, né, bastante conscientes do que vamos fazer. Então, se para casais, né, estruturados, com a sua vida já mais ou menos equilibrada, né, já vivem juntos e tudo mais, a decisão de ter um filho é algo que deve ser bastante pensado. Vocês imaginem essas situações em que, né, uma situação, digamos assim, fortuita, né, um encontro fortuito, acaba se gerando, né, uma criança. Né? Ele vai falar sobre isso aqui também. Mas nós temos que, já nesse início, ele já nos coloca muito bem a responsabilidade dos pais, destes dois espíritos, o espírito do pai, o espírito do futuro pai e o espírito da futura mãe, com relação a esta criança que vai nascer. E Hermínio prossegue, né? A geração de um corpo humano, para que nele se instale um espírito, é uma decisão grave, pejada de implicações e consequências. Representa um convite formal a alguém que já existe, porque nós sabemos que o corpo, né, procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, ou seja, o corpo é formado durante os 9 meses, não é? Mas o espírito que nele está habitando já existe há muito tempo, né? Então, observe, a geração de um corpo humano para que nele se instale um espírito é uma decisão grave, pejada de implicações e consequências. Representa um convite formal, olha só, representa um convite formal a alguém que já existe numa dimensão que nos escapa aos sentidos habituais e que estamos propondo receber, criar e educar, oferecendo-lhe nova oportunidade de vida. Olha que coisa, né? Muito importante. O bebê não deve ser fruto de uma decisão de momento. O bebê não deve ser fruto de uma decisão de momento, de um impulso impensado, de uma união fortuita, como que alienada. Homem e mulher, geralmente jovens, não se unem, mesmo que seja por uma única e passageira vez na vida. Devem estar atentos ao fato de que pode surgir, naquele momento fugaz, uma nova existência para alguém. Observa isso. Homem e mulher, geralmente jovens, que se unem
mesmo que seja por uma única e passageira vez na vida, devem estar atentos ao fato de que pode surgir, daquele momento fugaz, uma nova existência para alguém. Olha aí a responsabilidade, né? Nos relacionamentos íntimos, que ocorrem hoje em dia com extrema facilidade, né? O cuidado que se deve ter para não gerar, né, um novo ser. Há condições razoáveis para receber essa nova pessoa e cuidar dela, e por ela responsabilizar-se, no mínimo pelo período de 2 décadas? Acima de tudo, a criança é desejada? É bem-vinda? Há espaço para ela no coração daqueles que estão promovendo seu reingresso na vida terrena? Olha as perguntas. É desejada? É bem-vinda? Tem espaço para ela na sua vida? Né? Se no mínimo, ou melhor, se um mínimo de condições satisfatórias não existe, 2 situações da maior relevância podem ocorrer. Ou a criança será uma pessoa rejeitada antes mesmo de emergir do ventre de sua mãe, ou esta ficará tentada a recorrer ao aborto para livrar-se do que passou a ser um, entre aspas, acidente infeliz. Não é? Olha a situação, olha a responsabilidade, exatamente o título do nosso programa de hoje, do nosso estudo de hoje, responsabilidade. Vamos cumprimentar a nossa querida Maria Cláudia. Boa tarde a todos, desculpe o atraso, bom estudo para nós. Com certeza, querida, que bom que você chegou, né? O importante é você estar aqui, né? Muito bem. Bom, continuando. Se você não desejava um filho, ou se sentia ainda despreparado ou despreparada para tê-lo, por não ter condições psicológicas e materiais satisfatórias, então deveria ter pensado nisso antes, não depois que ele está a caminho. Não é? Se você não desejava o filho, ou se sentia ainda despreparado ou despreparada para tê-lo, por não ter condições psicológicas e materiais satisfatórias, então deveria ter pensado nisso antes, não depois que ele está a caminho. Não assuma perante o filho que está para nascer uma atitude hostil, negativa, de rejeição ou de desamor e indiferença. Se foi iniciado o processo da gestação, sejam quais forem as condições, alguma razão existe para que aquele espírito tenha se aproximado para acoplar-se ao corpo físico em formação no ventre de sua futura mãe. Gente, olha a importância do que ele está dizendo aqui. Se foi iniciado, houve uma relação, mesmo fortuita, se foi iniciado o processo de gestação, sejam quais forem as condições, alguma razão existe para que aquele espírito tenha se aproximado para acoplar-se ao corpo físico em formação no ventre de sua futura mãe. O mais provável, olha agora, o mais provável é que se trate de alguém anteriormente ligado a ela ou ao pai, ou ainda, mais certo, a ambos, ao pai e à mãe. Trata-se de um ser vivo que tem uma tarefa a cumprir junto deles. A gestação de um corpo físico pode resultar de uma aventura irresponsável, mas o espírito que nele veio habitar não resulta de mero jogo de imponderáveis e acasos.
Olha isso, o acaso não existe. Nós sabemos muito bem, não é? Nós sabemos muito bem. A ligação daquelas duas pessoas pode ter sido fortuita, mas a ligação daquele espírito, a partir do momento em que se inicia a gestação, em que se dá a concepção, não é uma ligação fortuita, né? Então, a gestação de um corpo físico pode resultar de uma aventura irresponsável, mas o espírito que nele veio habitar não resulta de mero acaso. É uma criatura humana pré-existente que se prepara para mais um estágio na carne. Não despache de volta. Não comece a agredi-lo com pensamentos negativos de rejeição e desamor. Não o utilize. Você já não está bastante adulto e fisicamente amadurecido para gerá-lo? Pois então, deve ser amadurecido psicologicamente para assumir, nem que seja sozinho ou sozinha, as consequências do impulso inicial. Olha aqui, gente. Olha que coisa que Hermínio Miranda nos diz, não é? Se nós tivemos a maturidade, estamos adultos suficientes, né, para gerar o filho, então que nós também sejamos suficientemente adultos e responsáveis para assumir as consequências do nosso impulso inicial, não é? Vamos repetir aqui, e o faremos até a exaustão. O fato irrecusável de que a criança é um ser humano com direitos, obrigações, responsabilidades e planos, como você, eu ou quem quer que seja. Não pense você que, por ser um mero feto, com poucas semanas ou meses de existência no ventre da mãe, aquilo, entre aspas, seja apenas uma coisa, entre aspas, uma coisa viva. Nada disso. É uma pessoa tão gente quanto você. Exatamente. É uma pessoa tão gente quanto você. Dificilmente você saberá com suficiente precisão de quem se trata e quais as vinculações anteriores que os unem. Exatamente, né? Dificilmente a gente vai conseguir saber quem foi aquele que está vinculado a nós agora como filho. Nós sabemos uma coisa, como é o título do nosso livro, Nossos Filhos São Espíritos. Mas que espírito? Quem foi? Né? Quem eu estou trazendo para uma nova experiência na matéria, para uma nova reencarnação? Não sei, dificilmente saberei. Né? Dificilmente você saberá com suficiente precisão de quem se trata e quais as vinculações, ou seja, o que é que nos une. Por quê? Por que essa criança veio como meu filho? Né? Quais as vinculações anteriores que nos unem? Muito difícil que eu venha saber disso. Pode ser, contudo, algum amigo muito querido de outras vidas, que vem para testemunhar-nos o seu amor, para ajudar-nos na difícil tarefa de viver, para fazer-lhe companhia quando chegarem os cinzentos anos de solidão e velhice, ou até para ser o suporte material de sua vida, não é? Pode ser um amigo voltando, né? Alguém muito querido de outra existência, pode ser alguém que veio nos expressar todo o seu amor, toda essa amizade, pode ser alguém que veio justamente para nos amparar nos momentos de velhice, né? De doença, solidão. Pode ser aquele que irá nos manter materialmente no ocaso das nossas vidas.
Não é? É certo que poderá também ser um adversário de outrora, que conserva ainda rancores e desafeições pelo que, obviamente, você lhe causou. Exatamente. Tanto pode ser um espírito amigo, quanto pode ser um espírito de quem nós fomos inimigos ou a quem nós fizemos muito mal numa outra vida e que agora, né, voltou para que ambos tivessem a oportunidade de se acertar. Né? É certo que poderá também ser o adversário de outrora que conserva ainda rancores e desafeições pelo que, obviamente, você lhe causou. Vem, contudo, para que possam ajustar-se na conciliação, para que se perdoem mutuamente e tenham condições de seguir dali em diante em paz, como amigos fraternos, ou pelo menos não mais como inimigos. Olha que coisa linda, gente. Olha como é linda a reencarnação. Como é linda a possibilidade, maravilhosa a possibilidade que Deus nos oferece para reajustarmos as nossas vidas, né? Para nos reconciliarmos com aqueles a quem fizemos mal ou de quem sofremos algum tipo de injúria. Né? A justiça divina é absolutamente perfeita. Sempre nos dá a possibilidade de corrigir, de recomeçar. Né? Seja qual for a situação, não é por acaso que aquele espírito se aproxima de você. Não é por acaso. Não é por acaso que aquele espírito se aproxima de você em busca da oportunidade do renascimento. Seja qual for a condição, cabe aos pais assumirem a responsabilidade daquilo que, de forma deliberada ou inconsequente, provocaram, isto é, o início de um processo de gestação. Os pais têm a obrigação de assumir a responsabilidade por aquilo que eles fizeram de maneira deliberada ou inconsequente, que é o início de uma nova gestação. Teria muitas histórias sobre isso para eles contar. Isso é Hermínio falando, né? Teria muitas histórias sobre isso para eles contar. Mas, para não alongar demais o livro, selecionarei umas poucas das muitas, né? Conheço algumas poucas das mais ilustrativas, todas absolutamente autênticas, pois não existe aqui uma só palavra de ficção. Então, Hermínio vai agora nos relatar aqui 2 casos verídicos, não é? 2 casos verídicos para ilustrar o que nós estamos estudando na tarde de hoje. Caso A. Caso A. A filha recém-casada de um amigo meu estava tendo problemas com a gravidez. Embora desejosa de ter filhos, acabava abortando, involuntariamente, é claro. Parece que o espírito ou espíritos reencarnantes, ou seja, aquele espírito que estava se ligando àquele corpo em formação, não queria reencarnar com aquela mãe naquela família. Parece, né? Parece que o espírito ou espíritos reencarnantes estavam um tanto indeciso, inseguro ou temeroso. Exatamente. Ocorre. Às vezes, para fazer um reajuste, para terminar com brigas, ódios muito antigos, aquele que foi, de repente, vítima no passado, ou algoz no passado, renasce como filho, né? Naquele núcleo familiar, e ele, naturalmente, se ele foi vítima, ele tem medo. Ele tem medo de renascer ali como filho daquela pessoa que no passado lhe fez tanto mal. É natural. E aí nós temos esses abortos espontâneos. Né? Então ele coloca:
Parece que o espírito ou espíritos reencarnantes estavam um tanto indecisos, inseguro ou temeroso. Em decorrência do trabalho de que eu participava semanalmente no grupo mediúnico, ou seja, o Hermínio Miranda ele trabalhava no centro e ele fazia uma reunião mediúnica na casa espírita. Então, em virtude desse trabalho que ele fazia, né, lá na sua casa espírita semanalmente, né, fiquei sabendo, em virtude desse trabalho, algo da história passada daquele núcleo familiar. Foi revelado a ele. Foi revelado ao Hermínio, numa reunião mediúnica, um pouquinho da história daquelas pessoas, né? Ou seja, do amigo dele, da filha, do marido, da filha e do espírito que estava se recusando, né? Ou com medo de reencarnar. Né? Em outros tempos, olha a história, em outros tempos, na Europa do século XVI, o atual pai da moça, meu amigo, o amigo do Hermínio, né? Pai da moça que não conseguia ter uma gestação a ter, né? Então, o atual pai da moça, meu amigo, fora, né, lá na Europa no século XVI, 1500 alguma coisa, né? Fora uma figura de certo relevo na política e recebera para acabar de criar e educar, sob condições que não me ficaram claras, uma menina. Lá atrás, né, no século XVI, ele recebeu para acabar de criar uma menina, filha de alguém que confiou nele para essa delicada tarefa. Então, é uma pessoa influente, uma pessoa que tinha poder político, condição financeira, naturalmente, recebeu de alguém a filhinha para que ele acabasse de criar. Também não fiquei sabendo ao certo o que aconteceu, mas o suficiente para concluir que o tutor, ou seja, aquele que deveria cuidar da menina, não deu conta satisfatória da sua tarefa. Gente, um momentinho, desculpa. Não deu conta, né? Não deu conta satisfatória da tarefa, causando um profundo desgosto ao pai da menina. Imagina, né? Você confia seu filhinho para alguém, terminar de cuidar, porque você, por algum motivo, não pode, e essa pessoa não faz o que deveria fazer, não cuida como deveria cuidar. Obviamente que você vai ficar muito mal com isso, muito desgostoso, né? E muito desapontado, naturalmente, com aquela pessoa, porque é uma perda muito grande de confiança. Imagina, o seu bem maior que o seu filho, né? Decorridos os anos normais da existência, todos eles morreram. Ou seja, morreu o pai, morreu a criança, né? Depois que tinham vivido, naturalmente, já adultos, velhos, talvez, passado o tempo certo da existência de cada um, morreu o pai, morreu aquela que era criança e morreu aquele que teria cuidado da criança, né? E as questões morreram, né? Depois, e as questões sobre o ponto de vista humano ficaram aparentemente resolvidas. Cada um morreu, acabou, pronto, né? Sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista humano. Como pensa muita gente, tá tudo certo. Mas não é assim que se passam as coisas, além dos nossos insuficientes 5 sentidos. Ou seja, a morte não existe, gente. A morte não existe. Pode ter morrido o corpo carnal, mas o espírito continua. E o espírito continua com todos os seus sentimentos, com todos os seus pensamentos, com a sua história. Então, os 3 desencarnaram e a coisa ficou pendente, porque aquilo que aparentemente estava resolvido na matéria não estava. E os espíritos, então, esses 3 espíritos, precisavam acertar aquilo que ficou mal arrumado. Eu confiei nessa pessoa para cuidar da minha filha, ele não cuidou da minha filha naturalmente não foi tratada como devia, então, uma situação complexa, né? Passado o tempo,
né? Os 3 desencarnaram, estavam lá no plano espiritual e a coisa não tinha sido resolvida, espiritualmente falando. Passado o tempo, séculos, nesse caso, né? Porque foi uma coisa do século XVI, né? E esse livro aqui foi escrito no século XX, né? Ou seja, quase 4 séculos depois, né? Passado o tempo, séculos, no caso, a menina com que tinha sido confiada ao político, ao eminente político, renasceu. Renasceu como filha dele dessa vez. Dessa vez, a menina renasceu como filha dele, do político. Agora vivendo no Brasil. Ficamos com o direito de imaginar que, como ele não dera conta razoável de seu encargo de tutor na Europa, né, há cerca de 4 séculos, ele resolvera assumir a integral responsabilidade de pai da menina numa nova existência. Ou seja, como ele, né, não fez o que tinha que fazer quando a menina foi confiada a ele lá no século XVI, ele então, passados esses 4 séculos, para corrigir aquilo que ele havia feito de errado, ele resolveu também reencarnar e receber aquela menina como filha dele, para fazer tudo que ele não tinha feito por ela lá atrás, né? Aí foi a vez do antigo pai da menina, aquele que tinha confiado a filha ao político. Aí foi a vez do antigo pai da menina lá também renascer, né? O antigo pai da menina também iria renascer. Mas só que ele iria renascer dessa vez como filho da sua antiga filha e, portanto, como neto do homem importante a quem ele confiara sua menina. Entendeu? Então, a menina, dessa vez, renasceu como filha daquele que não tinha cuidado dela, e o pai dela, que estava desgostoso, né, decepcionado, magoado com aquele a quem ele havia confiado a filha e ele não havia cuidado, agora iria renascer como filho da própria filha e, consequentemente, neto daquele homem que não havia correspondido às suas expectativas. Né? Estão entendendo? Agora como é que foi a coisa? A trama. Esse foi o esquema armado para resolver o conflito criado entre eles e que permanecera sem solução. Exatamente. Lembra que eu falei? Desencarnaram os 3 lá no século XVI, mas a coisa não ficou arrumada. Então, eles vão renascer os 3, né, mais ou menos na mesma existência, tal, na mesma época, para se acertar. Né? Para se acertar. O problema é que o homem, o pai lá do século XVI, o homem ficará tão magoado com a pessoa a que ele entregara a sua filha que agora ele relutava em aceitá-lo como avô. Se ele naquela época não havia cuidado bem da filha dele, como é que agora ele também ia sabe, ser um bom avô, ia ser tratar bem? Ele não confiava mais naquele homem. Ele tinha medo de renascer sob a guarda daquele homem. Será que ele não ia causar-lhe outro desgosto? Era o pensamento do espírito que estava para renascer e que, por isso mesmo, não se apegava ao corpo em gestação. O próprio espírito fazia com que a ligação se desfizesse, o aborto espontâneo. Né? Nesse ínterim, a filha do meu amigo ficara grávida novamente. E outra vez corria o risco de perder a criança por um aborto involuntário. Como eu indiretamente soubesse das razões de todo aquele drama de bastidores, mandei um recado um tanto enigmático para o meu amigo, futuro vovô, mas que ele entendeu perfeitamente. Né? O Hermínio já sabia o que estava acontecendo. E aí a filha do amigo dele engravidou outra vez e corria outra vez o risco de ter um aborto, né? Um aborto espontâneo.
Aí o Hermínio mandou um recado para o amigo dele, né, que seria o futuro vovô. Um recado um pouco enigmático, mas que o amigo dele ia entender. O Hermínio mandou o seguinte recado: amigo, o espírito que está para renascer como seu neto sente-se temeroso porque no passado teve problemas com você. Procure conversar, entre aspas, mentalmente com ele. Procure conversar mentalmente com ele, dizendo-lhe que tudo passou e que você o receberá hoje com muita alegria e amor. Diga-lhe que confie e venha em paz. Olha só. Então, aquele homem deveria se aproximar, né, da filha, ou até mesmo só em pensamento, estabelecer uma conexão mental com o espírito daquele bebê que a filha estava gerando, né, gestando, e conversar mentalmente com ele para dizer que aquilo ficou no passado, né? Que ele, dizendo que aquilo tudo tinha passado e que ele viesse com confiança, que ele seria muito amado, seria recebido com muita alegria, que ele podia confiar, podia vir em paz. Daí em diante, as coisas correram bem. A gravidez teve bom termo e o garoto nasceu forte e bonitão. Diz-me o avô que eles se dão muito bem. Olha que coisa, né? Que coisa linda a gente vendo aqui, né? São as coisas. E como a gente vê cada vez mais, né? Nossos filhos são espíritos. Espíritos que já viveram muitas vezes, que têm toda uma bagagem com eles, né? Nossos filhos são espíritos, eles não são criados junto com o corpo físico. O corpo físico é novinho, mas o espírito que vai habitar aquele corpo, ó, pode ser um espírito até muitas vezes muito mais velho, né, em experiências do que os próprios pais. Né? E aí agora nós temos o caso B. O segundo caso, que o Hermínio vai estudar conosco. Este caso foi narrado em livro escrito pelo caríssimo amigo Dr. Jorge Andréa dos Santos, médico, escritor, conferencista e pesquisador de muitos méritos. Dr. Jorge Andréa, conhecidíssimo no meio espírito, já desencarnado, que viveu até mais de 100 anos, né? Dr. Jorge Andréa escreveu um livro, e nesse livro ele relatou esse seguinte caso. É a história verídica de um casal de meia idade. Olha isso, gente. É a história verídica de um casal de meia idade que, julgando mais que suficiente o número de filhos que tinha trazido para a vida na Terra, resolveu não mais enviar convites, né, para ninguém. Ou seja, resolveu que não teria mais filhos. Né? É um casal já mais ou menos, né? Uma certa idade e tal, já tinham tido filhos. Eles resolveram que não mais teriam filhos. Né? A providência indicada era de ligar as trompas da senhora, ainda com alguns anos férteis pela frente. Ou seja, a mulher não estava no seu período de menopausa, nada disso. Né? Mas ela já tinha tido filhos suficientes, eles resolveram não ter mais filhos e resolveram fazer o quê? Ligadura de trompas. Para que eles não tivessem mais filhos. Por uma imprevista contingência, um dos médicos faltou no dia da cirurgia. E o próprio marido, que também era médico, foi solicitado a fazer parte da equipe. Ou seja, marcaram a cirurgia, né, tudo certo, blá, em que ela faria ligadura de trompa, mas um dos médicos faltou. E o marido, que também era médico, foi convidado a fazer parte da equipe, né? A fim de suprir a ausência do colega. Ele testemunhou, né? O marido, o médico e tal, testemunhou, portanto, ao vivo, ele viu. Não poderia ter dúvida do que aconteceu ali materialmente. Ele testemunhou, portanto, ao vivo, todo o procedimento operatório e viu quando as trompas
após cortadas, tiveram as pontas implantadas no devido local. Nenhuma possibilidade havia, portanto, de gravidez posterior àquela cirurgia radical. Olha isso. O marido estava ali, era médico, viu o que foi feito. Então, obviamente, não havia a menor possibilidade, né, de gravidez posterior àquela cirurgia radical. Ou será que havia? Ainda hoje, não se sabe exatamente o que se passou, mas o certo é que a senhora engravidou novamente. Olha aí, gente. A senhora engravidou novamente. Parece até que alguém, entre aspas, promoveu uma cirurgia invisível para restaurar as trompas, costurando-as competentemente e colocando-as novamente a funcionar, para que mais um espírito pudesse retornar à carne. Ou seja, o casal havia decidido não ter mais filhos, mas não era bem isso que estava planejado para eles. Então, ainda tinha um espírito que deveria renascer por intermédio disso. Então, houve a cirurgia e a espiritualidade lá arrumou um jeitinho de restaurar as trompas para que um outro espírito pudesse renascer na carne. E a senhora engravidou mesmo assim. Jorge André, autor do relato, sabe até de quem se trata. Ou seja, quem é, ou melhor, quem foi, em sua última existência, o espírito que se ligou a esse corpo, gerado sob tão excepcionais circunstâncias. Ou seja, o doutor Jorge André até sabia quem era aquele espírito que estava voltando, né? E que foi gerado nessas circunstâncias tão especiais. Muito conversaram eles enquanto a criança era apenas, entre aspas, um espírito do outro lado da vida. Na verdade, muitos desses entendimentos e, entre aspas, negociações ocorreram nos planos espirituais entre os futuros pais, né? Ou melhor, sempre ocorrem, tá, gente? Essas conversações entre os futuros pais e os futuros filhos, que participam em conjunto das programações e acertos que dão continuidade a antigos relacionamentos mútuos que se projetarão pelo futuro afora. Ou seja, em geral, né, filhos e pais e futuros filhos se encontram, obviamente, que durante o sono, né, o desprendimento do sono, no plano espiritual e traçam os planos para esta nova existência, né? Se tudo correr bem e se todos tiverem bastante juízo, como dizia minha mãe, o futuro será melhor. Se repelirem, porque às vezes tem disso também, tá? Às vezes tem disso também. No livro do André Luiz, se eu não me engano, Missionários da Luz, existe o espírito do Sigismundo que deseja reencarnar, mas porque ele tinha um acerto, ele tinha coisas que ele havia feito numa vida anterior contra os futuros pais agora, né? Sobretudo o pai, aquele que seria o pai dele, ele numa vida anterior assassinou o pai, né? O pai que seria pai agora. E o pai, de forma nenhuma, aceitava que aquele espírito reencarnasse como filho dele. Isso tudo, conversações no plano espiritual. Então, houve todo um trabalho, né, de convencimento e tudo mais, para que o Sigismundo tivesse a oportunidade de voltar como filho daquele casal a quem ele havia prejudicado tanto e, dessa forma, se redimir, porque ele iria cuidar muito bem daqueles pais, né? Aí, o que acontece? Se tudo correr bem, se todos tiverem juízo bastante, o futuro será melhor. Se repelirem ou agravarem as condições do relacionamento, então, que se pode esperar senão um cortejo de dores e desajustes? E aí são aqueles casos que nós vemos, né? De relacionamentos terríveis de pais e filhos, né?
pai que mata filho, filho que mata pai, aquelas coisas horríveis que de vez em quando nós vemos aparecer aí na mídia, né? O caso A, da moça que tinha os abortos espontâneos, né? O caso A não é um exemplo típico de rejeição paterna ou materna, ou sequer da parte do avô. O espírito é que se mostrava hesitante e receoso de enfrentar as dificuldades que talvez nem chegassem a se concretizar. Ou seja, no primeiro caso, era o espírito que tinha medo, ele não queria vir, ele tinha medo. O caso B, né? Narrado por Jorge Andréa, não foi de rejeição, pelo contrário, dado que o espírito foi recebido com amor e está sendo cuidado com o maior carinho e desvelo, bem como respeito pelas suas excepcionais condições de personalidade. Foi apenas um exemplo do inesperado, dos recursos de que se valem os poderes invisíveis, ou seja, os espíritos, para interferir, quando lhes parece justificável e necessário. Ou seja, o casal decidiu que não queria mais ter filhos, fez a cirurgia, né? Cortou as trompas, o marido, que era médico, estava presente na cirurgia, viu tudo, mas a espiritualidade, não é assim. Não é assim. Eles ainda precisam receber esse espírito aqui, que precisa renascer nessa família. Então, nós vamos ter que recompor. E é o que acontece, né? Então, foi apenas o que aconteceu. Não houve nenhuma rejeição. Foi apenas um exemplo, esse segundo caso, um exemplo do inesperado, dos recursos de que se valem os poderes invisíveis, ou seja, os amigos espirituais, para interferir quando lhes parece justificável e necessário. Não é? Dir-se-ia que houve aqui uma interferência com o livre-arbítrio do casal, que aparentemente não desejava mais filhos. Mas quem pode assegurar que eles não hajam, de modo consciente e deliberado, decidido abrir uma exceção para mais um? Não é? Pois é. Pode ter havido a cirurgia, né, nas trompas e tudo mais, mas depois, levados pelo desprendimento do sono ao plano espiritual, os amigos espirituais conversaram com aqueles pais, né, explicaram a situação daquele espírito que precisava que ia renascer com eles, dentro daquela família bem estruturada, dentro daquela família com determinadas condições, com determinados conhecimentos espirituais, talvez, não é? E aí, tá bom, vamos ver a sessão. Mas como é que vai ser? Pode deixar que disso a gente cuida. E aí a espiritualidade cuidou, né? Já na doutora, aqui vou falar de um livro, né? Já na doutora Ellen Van Bach, do livro Life Before Life, ou seja, Vida Antes da Vida, vamos encontrar uma quantidade de relatos de pessoas renascentes que se sentiam de fato rejeitadas. Ou seja, nesse livro, essa doutora Ellen, ela fala de pacientes dela, não é? Que fizeram regressão de memória até o momento em que estavam no útero materno, e essas pessoas relatam que se sentiram rejeitadas, né? Então, nesse livro dela, Life Before Life, Vida Antes da Vida, vamos encontrar uma quantidade de relatos de pessoas renascentes que se sentiam de fato rejeitadas. Devo esclarecer antes que a eminente psicóloga americana promove regressões da memória à fase pré-natal e colhe depoimentos vivos do maior interesse, como ainda veremos mais adiante nesse livro. Vou falar mais sobre isso nos capítulos adiante. E aí tem alguns depoimentos aqui. Por exemplo, eu estava perfeitamente consciente, diz uma pessoa, de que minha mãe não me queria e fiquei surpreso e desapontado ao descobrir isso.
Eu sabia que minha mãe teve vergonha de mim, porque eu era um bebê feio. Eu sabia que minha mãe realmente não me queria, por causa das inevitáveis responsabilidades. Na verdade, eu só consegui entender a tristeza e a desventura do meu nascimento após a realização desta experiência, ou seja, da regressão de memória. Eu temia as perspectivas diante de mim, sentia que os médicos e as enfermeiras eram impessoais e frios. Faltava-lhes compaixão pelos temores e pelas dores de minha mãe. Lembro-me da perturbação que me causou essa falta de emotividade por parte daqueles que cuidavam de nós. Olha isso, gente. O bebê sente tudo. O bebê percebe tudo. Aí estão alguns exemplos dramáticos de como os bebês são gente mesmo, desde o primeiro instante de vida, que, afinal de contas, não é o primeiro, mas apenas um momento na continuidade, pois a vida é incessante, é como o fluxo de um rio e não uma poça d'água. Claro, a vida continua, né? O espírito é imortal. Ele dá, de repente, uma pausa na espiritualidade, aguardando um novo corpo, e depois ele volta, mas as experiências dele estão todas acumuladas, né? É um ser pulsante, um ser que já existia antes da concepção e que vai continuar existindo depois da morte do corpo físico, né? Conversávamos, porém, ainda há pouco, sobre duas opções perante a gravidez indesejável ou indesejável. Uma delas é a desastrosa atitude da rejeição, que acabamos de comentar, ainda que resumidamente. A outra, não apenas desastrosa, é criminosa. Chama-se aborto. E isso é o que iremos tratar a seguir, ou seja, no nosso próximo programa, na próxima semana, nós iremos tratar deste ponto, né? Então, meus queridos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante o que comentamos na tarde de hoje. Eu achei particularmente extremamente interessante, né? Essas colocações do nosso querido Hermínio Miranda, né? Tantos ensinamentos, tantos esclarecimentos para todos nós. Coisas, né, que só nos provam mais e mais, nos confirmam mais e mais que nossos filhos são espíritos. Espíritos pré-existentes, espíritos com toda uma bagagem de vida, de experiências acumuladas, né? E que vêm agora para os nossos lares, para reajustes, para aprendizado, para dar continuidade à sua evolução. Então, deixo agora aqui para vocês um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.